Vamos pensar um pouco. O Lucas falou alguma coisa de nós estarmos em guarda ou nas associações que nós temos contra, muitas vezes, com quem nós temos associação, e também como nós devemos nos associar àqueles que nós temos comunhão. E isso é muito importante para nós, nos nossos dias. Ele estava falando com respeito a Isaac, né? Mas nós entendemos que é uma exortação para nós quanto a toda associação que nós podemos ter, tanto no mundo como também com nossos irmãos que estão fora, né, desse lugar de reunião, e ainda mesmo com nossos próprios irmãos com quem nós andamos, os quais nós podemos nos associar, também devemos nos associar positivamente também com eles. E eu pensei em algumas passagens para nós vermos nessa tarde. Primeiro em Gálatas 2, a epístola de Paulo aos Gálatas, o capítulo 2, desde o versículo 12, por favor. Podemos ler do versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até mesmo Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Esse último versículo, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Isso é algo muito importante para nós, com respeito à associação que nós temos. Nós podemos nos associar com outros cristãos ou com o mundo num terreno falso, numa falsa posição. E o que nós vemos aqui em Gálatas é uma das passagens, né, da palavra de Deus que nos mostra a consequência disso, dessa associação. Nós temos pensado, né, que estamos passando aqui nesse mundo e estamos em guerra. O cristão, ele não tem paz aqui nesse mundo no sentido de não ter batalhas aqui. E, como toda guerra, nós sabemos que há muitas batalhas, né? Não é difícil uma guerra que termina numa batalha só. E então nós estamos realmente numa guerra constante. São batalhas nas regiões celestes, e o cristão então está aqui, né, nesse campo de batalha. E nesse campo de batalha, nessa guerra, nós temos sim perdido muitas batalhas nessa guerra. Frequentemente ouvimos de irmãos que deixam de estar congregados ao nome do Senhor para voltarem muitas vezes até para o mundo mesmo, aos pecados, a não ter mais
consciência ou testemunho diante de Deus, o que é muito triste, realmente. E nós temos também muitos que têm deixado o lugar em que o Senhor está, o lugar de adoração. E voltado muitas vezes, como recentemente nós, infelizmente, presenciamos, voltado às denominações, às seitas, num falso terreno de reunião que um dia deixaram. Isso é um aviso, né, para os nossos irmãos tão queridos que têm chegado agora, que têm entendido sobre separação, que têm se regozijado até com separação, e que estão procurando agora onde está então, Senhor, onde queres que vamos ter comunhão, né? E é um alerta para esses também. E para nós que estamos já nesse terreno, também é um aviso muito importante. Se nós tornamos a edificar aquilo que nós destruímos, nós nos constituímos transgressores. Se nós voltamos a um lugar que um dia nós demos um testemunho, que aquele não era o lugar, que era coisas de homens e até mesmo do diabo, se nós deixamos esse lugar e um dia nós tornamos para lá, nós estamos dando um testemunho tão negativo da verdade em nossos dias, e nós nos constituímos transgressores. E então alguns, infelizmente, eu disse, voltam para o mundo, outros voltam às suas denominações, ou procuram uma religião nesse mundo, e outros voltam para um lugar que não tem denominação, mas que também um dia deu testemunho de que era um falso lugar de adoração. Porque existe. Esses todos que têm chegado agora devem saber que existem grupos que não têm denominação. E nós devemos saber a base desses grupos, o fundamento desses grupos, como que eles começaram. Diante do Senhor, pela palavra de Deus, nós temos discernimento por que esses estão num falso testemunho da verdade. E aqui nós vemos Pedro também se deixando levar para uma coisa que um dia ele havia dado um testemunho contra. Esses que ele falou em Atos 2, né, que vós crucificastes, falando dos judeus, e usando a sua chave para abrir a porta para os judeus, e vós crucificastes, diz ele, dando um testemunho contra os judeus, dessa falsa posição que os judeus estavam. E agora ele mesmo estava voltando a isso. E sem nós falarmos ainda da carta aos Hebreus, que mostra como aqueles hebreus estavam tornando para um terreno falso. E a carta toda, né, a Epístola aos Hebreus, é uma coisa muito impressionante ver o esforço, o amor de Deus no seu esforço em trazê-los de volta, não deixar que eles saíssem desse lugar, que era então estarem ligados a Cristo, para voltarem ao antigo sistema. Um apelo muito forte aquela carta aos Hebreus. E eu gostaria de ler um texto, talvez não seja tão curto, mas muito interessante, em 1 Reis, capítulo 13, desde o versículo 1. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo, pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou,
e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, que minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo a casa, come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo, água nesse lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta, que o fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto do corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E meteu o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e plantearam-no, dizendo: irmão meu. É muito interessante essa passagem, porque nós sabemos o que aconteceu no capítulo 12, o capítulo anterior,
porque Jeroboão e Roboão, né, fizeram a divisão das tribos de Israel. Então ficaram 2 tribos chamadas Judá e Benjamim, e as demais tribos que ficaram chamadas como um todo Israel. E nós sabemos que Jeroboão, então, para que o povo não voltasse a Jerusalém para adorar, porque Jerusalém era o lugar de adoração, então, para que eles não fossem mais ter que ir a Jerusalém, ao único lugar de adoração, ele então fez 2 altares e 2 bezerros e colocou esses altares, um em Samaria e outro ao norte, e dizendo: eis aí seus deuses que tiraram da terra do Egito. E o povo de Israel todo, então, ia adorar nesse falso terreno. Essas 10 tribos adoravam nesse falso terreno. E Judá e Benjamim, né, então, continuaram, né, nesse terreno em que o Senhor estava. O nome do Senhor estava ali, estava o templo, e eles adoravam ali. E Deus, e isso eu vou dizer porque é importante entender que Deus, e nós também, ama mesmo aqueles que estão fora de um terreno, um verdadeiro terreno de reunião. Ele não despreza aos cristãos. Deus, com toda certeza, eu digo, ele odeia o sistema, mas ele ama a cada um dos seus que estão muitas vezes envolvidos nisso por ignorância, ou talvez até por teimosia mesmo, mas Deus ama. Por isso que ele envia um profeta. Por que enviou Deus um profeta a esse lugar? É incomum isso, mas é para nos mostrar o grande amor que Deus tem por todos os seus. E nós vemos todas as segundas epístolas, né, que elas nos falam de apartar-se. As primeiras epístolas colocam a base, e na segunda epístola, por que a necessidade de segunda epístola? Para nos mostrar que algo estava errado, já havia se corrompido, e quer nos dar direção. Como fazer num estado já de queda? Então, esse profeta aqui, tipicamente, eu estou falando, logicamente, ele é enviado uma maneira incomum. Deus não age comumente, né, dessa maneira. E ele nos manda apartar. É isso que nós temos ouvido: aparta-te e eu vos receberei. E em 2 Timóteo também, essa apartar-se dos vasos, não só de um sistema, mas dos vasos também, da comunhão com os vasos. Então, tudo isso nós temos como princípio da palavra de Deus. Mas aqui, ele envia um profeta. Com o seu poder, Deus envia esse homem para dar um testemunho contra aquele lugar. Esse profeta não foi lá para falar bem daquele lugar, para sancionar aquele lugar. Ele foi para falar contra. E ele foi para avisar no seu amor: olha, nesse altar que vocês estão sacrificando, que não é o altar do Senhor, os ossos dos profetas, desses falsos profetas, serão queimados nesse lugar. E esse profeta, então, vai com esse testemunho, com esse encargo. Nos fala aqui, várias vezes tentei entoar melhor, com a palavra de Deus. Era a palavra de Deus indo para falar contra esse lugar. E esse profeta, então, vai, né? E no começo nós não vemos bem as ordenações específicas que foram dadas, mas depois elas são reveladas. E num primeiro momento, esse profeta chegando e deparando-se justamente com Jeroboão, ele profetiza contra o altar. E Jeroboão estende sua mão e pegai dele contra o profeta. Mas como esse profeta estava com a palavra do Senhor, e ele estava até nesse momento obediente a essa palavra, ele então, o Senhor mesmo é que toma a defesa dele. Sempre é assim. Acho que os irmãos que estão aqui, que vieram talvez pela primeira vez na conferência, estão vendo esse lugar de reunião,
e sofrem muitas vezes algumas perseguições da parte dos familiares, da parte de líderes religiosos, muitas vezes que, é claro, né, não gostam e não entendem, e também muitas vezes podem até entender, mas não aceitam que estejam perdendo, né, um membro, como eles chamam da sua igreja. Nós não temos membro de igreja, não existe tal coisa. Mas eles pensam dessa maneira, então muitas vezes surgem essas perseguições. Mas a esses, nós podemos dizer, a palavra de Deus nos diz que Ele, o Senhor, vai guardar a esses. Esse Jeroboão estende a mão contra o profeta e a mão dele se seca. E ele então ora até o mesmo profeta para que restitua, para que ele ore a Deus e restitua a sua mão ressecada. E o profeta faz isso, dando um testemunho, né, de que era o poder de Deus. Dá um sinal para ele que era o poder de Deus fazendo aquilo, o poder de Deus e o amor de Deus avisando contra essa falsa posição que eles estavam. E aqui nós vemos que daí aparece, né, o que o profeta iria fazer lá, como ele deveria se comportar, o que ele deveria dizer, e também que ele não poderia ter comunhão nesse lugar. E quando ele faz isso com Jeroboão, então surge depois uma coisa um pouco mais sutil para esse profeta. Porque Jeroboão, ao invés de querer agredi-lo, agora, olha, venha à minha casa comer pão. Venha, vou te dar um presente. Então, essa é a maneira, muitas vezes, como o mundo, né, quer nos enganar. E quando é uma coisa muito aberrante, assim, nós às vezes não gostamos. Por exemplo, se alguém convidar um dos irmãos, olha, vamos lá em algum lugar praticar pecados. Não, você muitas vezes, e eu, né, é fácil de falar, não, essa não é a minha posição, eu não quero ter comunhão com essas coisas. Mas quando nos oferece alguma vantagem no mundo, né, então nós somos propensos a cair. É uma coisa um pouco mais sutil. É uma armadilha do inimigo para nos dirigir fora do caminho, ou pelo menos paralelo ao caminho que a palavra de Deus tem nos mostrado. Então o profeta aqui também, né, até esse momento, ele rejeita isso e mostra que ele não deveria comer pão, não deveria beber água e nem voltar pelo mesmo caminho que ele tinha ido. E ele realmente ele enfrenta essa batalha, né, e vence essa batalha. E ele então não vai e não se corrompe nisso. Mas aí vem um outro profeta, um profeta velho, e com uma maneira muito mais sutil. Uma coisa a notar aqui é que ele já tinha parado no caminho, debaixo desse carvalho, para descansar. É um perigo, irmãos, nós descansarmos. Quando nós estamos em guerra, é um perigo nós queremos algum descanso aqui nesse mundo, principalmente falando agora desse terreno, né, de reunião. Muitas vezes nós queremos obedecer a palavra de Deus, mas nós não estamos com aquela energia para não nos interrompermos nesse caminho de obediência a Deus, a sua palavra. Então, nós cedemos um pouco ao nosso cansaço, cedemos ao nosso isolamento muitas vezes, porque esse profeta nesse lugar, convenhamos, né, ele estava isolado, estava solitário. Ele tinha que fazer isso e lá, é como nós dizemos, um pé lá, outro pé aqui. Ele ia lá, dava o testemunho, voltava e acabou. Deus seria glorificado, o testemunho seria dado, o profeta seria honrado e o amor de Deus seria manifestado. E quem sabe haveria até arrependimento daquela falsa posição. Mas não, ele se cansa, talvez um pouco
como nós podemos dizer, um pouco não totalmente convencido do significado daquela palavra. Não muitas vezes entendendo a verdade completamente. Como havia Deus ficado num lugar, que era Jerusalém, onde havia o lugar de adoração, e que no outro lugar não era. Talvez ele não tivesse tão convicto da verdade, o que é um perigo muito grande para nós. Não é uma questão tanto de conhecimento das Escrituras e tudo, mas o conhecimento, deixar-se convencer pela verdade. Aquela história, né, que nós sempre contamos, daquele homem com um cântaro de água na cabeça, guiando os discípulos, é uma verdade muito preciosa. É pela palavra de Deus, o Espírito Santo, nos mostrando a verdade, nos dirigindo a esse lugar. Nós vamos ele vai mostrar um dia. E nós teremos essa convicção inequívoca do lugar que o Senhor está e um falso terreno de reunião, um falso terreno de adoração. E ele, então, descansa um pouco. O John falou hoje do Eutico e dormiu e caiu. E daí, então, nós vemos que esse profeta, imediatamente, já que ele ouviu desse profeta de Judá que tinha ido, o velho profeta já imediatamente manda albardar um jumento e vai atrás dele e emprega toda a diligência para trazê-lo de volta. Em outras palavras, emprega toda a diligência para trazer esse profeta a um falso terreno de adoração. Ele diligentemente ele fez isso, ele buscou, ele saiu, abordou o jumento, não perdeu tempo, saiu. Isso mostra-nos que esse profeta velho, ele tinha consciência, ele sabia do falso terreno que ele estava e ele queria ter outros com ele lá. A sua consciência maculada fazia com que ele, além de estar nesse falso terreno, ainda levasse outros para esse lugar. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aqueles que também professam a Cristo e estão num falso terreno, porque eles usarão de diligência para nos desviar do caminho, para nos fazer voltar, como Pedro lá, fazer-nos pecar, voltando, né, uma coisa que nós mesmos tínhamos um dia rejeitado. E ele vai, então, e convence, e fala para ele, olha, um anjo me apareceu. Um anjo. O profeta que saiu de Judá não falou, um anjo me falou. A palavra do Senhor, assim disse o Senhor. A palavra do Senhor veio assim é a palavra do Senhor. Mas esse profeta velho teve que, como ele fala aqui claramente, mentir. Um anjo me apareceu. Um anjo. A palavra de Deus não é suficiente, nós temos que usar outros artifícios, outros argumentos. Um anjo, Paulo fala que mesmo que um anjo do céu nos mostre outro evangelho, seja amaldiçoado. A palavra do Senhor, ela é pura em si mesma. E nós não precisamos de artifícios para poder obedecer ou valorizar essa palavra. Então esse profeta vem, um anjo me disse, eu também sou profeta. Eu também sou profeta. Um anjo me falou para você voltar. E não precisou muitos argumentos, né? Nós vemos que logo o profeta cedeu. E nós vemos que muitas vezes, né, não precisa, quando nós estamos com a tendência no nosso coração de desobediência, ou de seguir a um lugar, principalmente nesse sério assunto de lugar de adoração, não precisa muitas palavras quando o nosso coração já está pendente para isso, para nos convencer a voltar. Transgredir contra o Senhor. Ao invés de dar um testemunho contra aquilo que um dia nós mesmos demos, nós vamos e cedemos. E ele fala de voltar
voltar para trás, como Pedro estava fazendo lá em Gálatas 2. Comer pão, o que é isso? Comunhão. Interessante, no começo, que no altar lá, ele não foi comer com o Jeroboão, com o rei. Ele não foi, mas agora ele volta para comer pão, para ter comunhão nesse lugar. Talvez não, como nós usaríamos uma linguagem clara para nós, talvez não partir o pão lá com tal grupo, mas ir lá ter comunhão, comer, não no altar, mas com o profeta ali fora. O que tem? O que tem comer? Só que ele esqueceu que ele estava em Betel ainda. Se vocês lerem de novo, vão ver que ele ainda estava em Betel, o lugar que o Senhor havia ele mandado que ele fosse contra, desse um testemunho contra. Então, esse é um perigo, sabe? Não, nós não estamos partindo o pão com eles. É só uma comunhão. É claro. É só uma comunhão que vai levar você, sabe, a um engano terrível de não distinguir onde está o Senhor e onde o Senhor não está. Não distinguir a mesa do Senhor e uma mesa de homens. Isso começa sutilmente. Ninguém vai chegar e falar, venha comer comigo aqui na mesa dos demônios. De maneira nenhuma. É uma coisa sutil. Eu também sou profeta como você. Um anjo me falou, volta. E foi. Comeu pão, comunhão com ele, bebeu água, uma água falsificada. A água daquele lugar, que a água sempre nos fala da palavra de Deus, ela estava contaminada, inclusive com idolatria. Essa água estava contaminada, e nós temos tanto, irmãos, dessa água contaminada nos nossos dias. Esses lugares, né, que não têm a sanção do Senhor. Esses lugares estão cheios de doutrinas falsas, interesses que não são os interesses de Cristo. Então, é algo muito sutil. Às vezes alguma coisa, não, mas o que tem? O que tem eu ir com esse grupo de cristãos que promovem passeios, promovem reuniões de jovens, coisas tão gostosas? Por que não? Eles também são cristãos. Sim, são. Como esse profeta velho. Mentindo, muitas vezes. A maioria das vezes enganados. Também a si mesmo. Com uma consciência já não sensível ao Espírito, não sensível à palavra de Deus. E o que tem? Realmente, nós não temos regras, não temos lei, mas saibam que é um perigo você se contaminar com essas coisas num lugar onde a palavra de Deus não é a genuína palavra de Deus. Nós temos lido sobre os poços, né, muito bons ensinamentos, graças a Deus, sobre a comunhão que nós devemos ter, até no que nós devemos ter comunhão, essa genuína água da palavra de Deus, pura, e tudo isso que está contaminado. Então, esse profeta voltou e desonrou a palavra de Deus, porque ele mesmo deu um testemunho, desonrou a Deus, porque se ele mesmo se contaminou com eles, então Deus estava sancionando esse lugar. Pensem vocês, Deus estava sancionando esse lugar, Deus estava pondo o seu selo sobre esse lugar onde se adoravam a ídolos, onde se sacrificavam a ídolos. Podia Deus ter comunhão com esse lugar? E aquele que ele enviou teve comunhão nesse lugar? Então, que confusão para os demais, para os ouvintes, para os que estão chegando. Seria muito um falso, um mau testemunho, muito mau testemunho da parte de alguém que pensasse que poderia ter comunhão em outro lugar.
confusão, ia confundir os demais. O profeta mesmo ficou desonrado, porque aquilo que ele foi contra, ele depois cedeu, falou. E outra coisa, ficou muito comprometido o testemunho do Senhor em Jerusalém mesmo. Porque se não havia diferença, por que então estar separados? Por quê? Mas não, realmente o testemunho do profeta cessou ali. E eu espero e rogo ao Senhor encarecidamente que não nos permita terminar o nosso testemunho contra essa falsa posição de adoração. Terminar o nosso testemunho como voltando, como Pedro fala, né, da porca lavada e do cão que volta ao próprio vômito, a porca lavada volta ao lodo. Isso é uma coisa que nós devemos pedir encarecidamente ao Senhor, que não nos permita tal coisa, porque nós mesmos estaremos nos tornando transgressores, porque nós voltamos àquilo que nós mesmos um dia demos testemunho contra. E esse profeta então termina os dias do seu testemunho aqui, né, de uma maneira muito triste, e não volta a Jerusalém, e ele morre no caminho. Esse leão ficou ali, não comeu o profeta, não comeu o seu jumento, ficou ali do lado como um testemunho de que Deus havia feito isso, porque ele não havia cumprido cabalmente a palavra do Senhor, voltando a uma coisa que era totalmente abominável ao Senhor. Somente queria deixar essas palavras. Apenas alguns pensamentos também, em conexão com isso que o irmão falou. Acho que nós temos mais um tempinho. Vamos abrir em 2 Timóteo, que é um capítulo que nós já lemos, uma passagem que nós já lemos, e nos fala de alguns aspectos de separação. O irmão mencionou também que as segundas epístolas, é interessante nós notarmos isso. Se nós formos a 2 Coríntios, nós formos a 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 2 João, nós vamos encontrar sempre uma situação de ruína, num certo sentido, e a admoestação para que se separassem dessa ruína, ou dos seus diversos aspectos dessa ruína, chegando ao ponto de extremo, vamos dizer assim, de 2 João, dizer para se separar daquele que traz uma má doutrina, nem sequer saudá-lo. Podemos até abrir em 2 João. 2 João, no versículo 7 ele fala: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Aqui já é uma situação extrema, porque o que quer dizer alguém que não confessa que Jesus Cristo veio em carne? Ora, qualquer um acredita que ele realmente nasceu nesse mundo. Se você pegar, até os espíritas acreditam que Jesus foi uma pessoa, um homem histórico nesse mundo, ele nasceu aqui. Mas vir em carne é uma coisa, é diferente de nascer. Nós nascemos, obviamente quando nós nascemos nós recebemos um corpo de carne, mas vir em carne significa alguém que tinha pré-existência, já existia antes de ter um corpo de carne, algo que não acontece com nenhum de nós aqui. Nós somos criados já imediatamente quando fomos concebidos já como seres materiais, né? Aqui no ventre da nossa mãe. Mas o Senhor Jesus veio em carne, porque ele já existia antes. E isso é negar a própria divindade de Cristo. Alguém que não confessa que ele veio em carne é alguém que nega a divindade de Cristo. Então esse é um caso extremo para ilustrar a importância da separação do erro. E versículo 8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Obviamente, o apóstolo não está falando aqui de perder a salvação, mas perder o privilégio do prêmio
do prêmio da obediência, do prêmio da fidelidade a Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso a gente pode até pensar, mas que falta de educação, né? Que coisa estranha isso. Ele está falando, conectado ao versículo 7, aquele que não confessa que Jesus vem em carne e vem nesse espírito trazer esse tipo de doutrina. Basta citar a Testemunha de Jeová, por exemplo, né? Que não creem na divindade de Cristo. Não há como receber ou saudar a pessoa nessa condição de uma pessoa que professa isso. É claro que se você trabalha numa empresa, o seu chefe é um testemunho de Jeová, você não vai entrar na empresa e não olhar para ele. Não é isso que está falando aqui. Mas a pessoa que vem nesse caráter de quem nega a divindade de Cristo, nem o saudeis, não é nem para saudar. Eu me lembro até uma história, um irmão contou, na década de 40, quando os homens usavam chapéu ainda, disse que nos Estados Unidos alguém bateu na porta, eu queria conversar com o senhor, ele muito educadamente convidou para entrar, aí a pessoa entrou, tirou o chapéu, pendurou na chapeleira, era o costume. Pois não, o que o senhor deseja? Olha, eu sou da Sociedade Torre de Vigia, queria trazer uma informação para o senhor. Só aguarda um momento. Ele foi lá, pegou o chapéu do homem, foi lá na rua, pôs no meio da rua, voltou e falou assim, vai lá, onde está o seu chapéu? Nem o recebais em casa. Essa é a ordem de Deus. Agora vamos voltar ao capítulo que eu queria ler, que é 2 Timóteo, capítulo 2. Casos não tão extremos assim agora. Porque nós sabemos que o erro ele tem graus, né? Ele é o erro, mas ele tem graus também. Então nós vamos encontrar irmãos em Cristo, amados irmãos em Cristo, também com algum grau de erro naquilo que ele professa, naquilo que ele pratica. E nós aqui dentro, entre nós vamos encontrar também, entre nós, cada um praticando alguma coisa também que não está 100% de acordo com a vontade de Deus. E para isso nós estamos aqui, para aprender da palavra de Deus e irmos nos purificando dessas práticas, tirando de nós esses costumes. No capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 14 e em diante, nós vamos encontrar vários tipos de separação, de apartar-se aqui. O irmão nos trouxe lá uma passagem mostrando da questão do terreno, o fundamento das coisas, importantíssimo, nos apartarmos daquilo que não é a base, o fundamento, o lugar de adoração que Deus instituiu. E esse lugar de adoração é onde 2 ou 3 estão congregados ao nome do Senhor, para o nome do Senhor. Sim, mas tem ali também, tá todo mundo lá. Tem. Veja a história de cada um. Volte no tempo para saber como surgiu isso. Surgiu de um pecado? Surgiu de um cisma? Surgiu de um erro? De alguma divisão, alguma coisa? Então não é. Não é. Ainda que guarde, professe que está reunido em nome do Senhor Jesus, mas é consequência, você volta à fita, você vai encontrar que lá atrás aconteceu alguma coisa. Então é responsabilidade de cada um voltar atrás e ver onde foi que aconteceu o erro. Nós sempre lembramos daquela passagem no Antigo Testamento, quando os servos do profeta, eu não sei se é Eliseu ou Elias, estavam cortando uma árvore com um machado emprestado e o ferro do machado caiu no rio, caiu na água. E eles correm desesperados, que eles tinham que devolver aquele machado, e o profeta fala, voltem aonde o ferro caiu. Voltem. E lá onde o ferro caiu, jogue a madeira na água. Jogue uma madeira na água, um lenho. E lá o machado flutua, um milagre de Deus ali. Por quê? O que era isso? Aplique a cruz no lugar onde aconteceu o erro. E veja o que acontece. Voltem atrás, voltem no lugar. E aqui nesse nosso trecho, traz estas coisas, versículo 14, a memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Aqui começa dizendo de uma coisa que a gente deve se separar, das contendas de palavras. E como nós, principalmente eu,
como nós erramos muitas vezes, nos deixamos levar pela contenda de palavras. Porque a contenda de palavras nos faz sentir poderosos. A argumentação é deliciosa. Quem faz advocacia aqui ou fez direito, você tem até aula de como fazer isso. Você aprende a ter contendas de palavras, a ter habilidade de persuasão. Mas aqui fala claro, não tenham contendas de palavras. Eu recebo muitos e-mails com dúvidas, com perguntas, e até no passado eu me envolvia muito em discussões também na internet, e comecei a entender certas coisas, e agora eu recebo, às vezes, uma pessoa perguntando, dúvidas sinceras, respondo com o maior prazer, mas quando eu percebo que a pessoa está com uma posição firme, e ele está simplesmente querendo buscar alguém para debater, eu mando um e-mail muito educadamente, falo assim, olha, eu recebo tantas perguntas sinceras de pessoas que não sabem como serem salvas, pessoas que não têm certeza da sua salvação, pessoas que estão buscando a verdade. Então, o meu tempo realmente é muito limitado, eu vou declinar de responder o seu e-mail e vou me dedicar mais às pessoas. Porque você mostra que você é uma pessoa que conhece bem a Bíblia, a palavra de Deus, você não é uma pessoa necessitada. Eu trabalho no pronto-socorro, o seu caso não é de pronto-socorro, então eu não vou responder o seu e-mail. Deixar de lado as contendas de palavras. No versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui não fala de separar-se, mas fala sim de manejar a palavra da verdade. E para manejar a palavra da verdade, eu tenho que ler a palavra da verdade. Os jovens, principalmente, eu perguntaria, jovem, você lê a sua Bíblia todos os dias? Você abre a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você se alimenta da palavra de Deus? Não há como, nós vimos ontem dos dardos inflamados do maligno, não há como nós nos precavermos desse ambiente hostil no qual nós vivemos sem estarmos firmados na palavra de Deus. E ela não acontece por osmose, né? Eu fico perto da Bíblia e ela transmite, eu me conecto, de repente. Não é assim. A gente faz isso com a internet e tudo, mas nas coisas de Deus não são assim. Nós precisamos efetivamente ler a palavra de Deus. Ah, mas eu fico muito no computador. Ok, leia no computador. O computador também tem a Bíblia agora, é muito fácil você ler no computador. Leia, receba a palavra de Deus, beba dessa fonte de água pura. E no versículo 16, mais uma separação agora, mais uma coisa a ser evitada. Vimos evitar os debates, as contendas de palavras, que nada aproveitam e pior, são para perversão dos ouvintes. Você pode estar debatendo às vezes ao lado de uma pessoa que é nova na fé. Talvez você, pela sua experiência, pelo seu conhecimento da palavra, você vai sair dali incólume, né? Vai sair dali, né, nadando de braçada. Mas aquele que é jovem na fé, ele pode sair dali com dúvidas, porque você deixou o palco aberto, você deu oportunidade para o seu interlocutor trazer um monte de doutrinas e ideias que talvez não atinjam você, que você está firmado na verdade, mas esse novo convertido já começa a ter dúvidas. Então não permita isso, não arme o palco para que outro se apresente nele e os mais novos possam ter a sua fé pervertida, como fala aqui, perversão nos ouvintes. E depois no versículo 16, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Ele está falando aqui uma coisa um pouco mais grave, mas são realmente más doutrinas que ele está se referindo, porque ele vai falar depois que Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, algo que nós não deveríamos fazer. Esse capítulo vai falar da gente se desviar de um monte de coisa, mas vai falar de uns que se desviaram justamente daquilo que não deviam se desviar, que é a verdade. Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Como é triste isso. Como é triste. O irmão mencionou agora há pouco aqui daqueles que tomam decisões de seguir, às vezes, o seu engano, mas que isso não sai também de graça. Acaba levando outros também junto de si. E nós sabemos que uma das características dos últimos dias é que haveria homens que atrairiam discípulos após si. Pessoas que querem ter gente em volta. Ele se sente alguém. Ele se sente o cara se ele tiver um grupo em volta dele, admirando ou fazendo coisa assim.
Não, o único a ser admirado deve ser o Senhor. É esse que nós devemos admirar sempre. E esses daqui perverteram a fé de alguns, com sua má doutrina, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. Ah, mas ali não são irmãos também? São, o Senhor conhece que são seus. São do Senhor, não são meus. São do Senhor. O Senhor conhece os que são seus. A mim cabe fazer o quê? Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aqui é uma separação, mais uma vez, de coisas que não são corretas, não são segundo a palavra de Deus, são iniquidade, e referindo-se aqui à doutrina, a má doutrina, que ele falou um pouco antes desses que professavam que a ressurreição já tinha acontecido. Contendas de palavras e falatórios profanos, iniquidade. 3 coisas até aqui, já vimos do que nós devemos nos separar. Isso vai fazer muito bem para a nossa saúde espiritual. Mas continua, no versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar, se separar, deixar de lado essas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Nós sabemos que na Bíblia, vaso tem muitas vezes, na boa parte das passagens, o símbolo são o tipo de pessoas, do ser humano. Nós somos vasos de barro, a Bíblia fala, né? Vasos de barro. O Senhor Jesus encheu aqueles vasos de pedra, os servos encheram vasos de pedra. Ali é uma passagem muito bonita também do efeito da palavra de Deus. No casamento de Caná, ele transforma em vinho depois essa água que eles encheram vasos de talhas de pedra. Então, vasos são pessoas. Ao mesmo tempo que a Bíblia me manda me separar das más doutrinas, e as pessoas que professam essas más doutrinas, e as pessoas que têm esses maus costumes, como eu devo proceder em relação a elas? Aqui é muito claro. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. O que eu ganho separando-me dos vasos? Algo muito importante. Veja que numa casa tem vasos de diversos tipos para diversos usos. Você tem um vaso, como um irmão deu um exemplo que eu achei muito bom no livro dele, o Bruce Anstey. Ele dá um exemplo dos vasos que você tem numa casa. Você tem um vaso na sua casa, um vasilhame, vamos chamar de vasilhame, aqui, às vezes vasilhame, que na nossa língua fica mais fácil de entender. Você tem vasilhas na sua casa que servem para cozinhar. Você tem vasilhas que servem para guardar água, para beber água, para tomar remédio. Você tem vasilhas de diversos tipos. E você tem também aquelas vasilhas que você guarda na garagem para eventualmente trocar o óleo do carro. Daí, quando vai trocar o óleo do carro, põe aquela vasilha embaixo, cai aquele óleo sujo, tal, se joga fora o óleo. Tal. Bom, todos eles são vasos. Uns para um tipo de utilidade, outros para outro tipo de utilidade. Quando eu me aparto dos vasos de desonra, eu vou estar pronto para toda boa obra. Me purificar do erro, me purificar do vaso, eu estou pronto para toda boa obra. Deus pode usar o vaso de trocar o óleo? Pode. Mas o vaso, por exemplo, que eu uso para guardar a comida, numa necessidade extrema eu também posso trocar o óleo com ele. Ele serve para qualquer obra, ele serve para toda obra. Uma pessoa que esteja separada para o Senhor, que seja purificada do erro, ela é um vaso pronto para toda a obra. Alguns, só para algumas obras. Não é isso que nós queremos, né? Não é isso que nós desejamos, ser um vaso limitado para ser usado em poucas obras. Nós queremos ser usados para toda boa obra. Esse é o desejo do Senhor para nós. E no versículo 22, mais uma separação agora. Nós vimos separação de contendas de palavras, de falatórios profanos, da iniquidade, do pecado doutrinário, dos vasos. Agora, foge também dos desejos da mocidade.
Nós sabemos que a mocidade tem os desejos, o vigor da carne tem desejos, a impetuosidade humana tem desejos. Eu gosto daquela passagem que Jó, nós estamos lendo o livro de Jó, e ele fala num versículo, nós lemos a semana passada, eu acho, nas quartas-feiras, no capítulo 31, versículo 1, sem entrar no mérito aqui do contexto todo em que Jó estava praticamente se defendendo a sua posição, mas o que ele fala aqui é uma coisa interessante. Fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Ele fez um contrato, ele assinou um contrato com seus olhos. Agora, entenda que Jó viveu numa época antes da lei. Antes da lei. Ninguém disse a ele, textualmente falando, que ele fizesse isso e não fizesse aquilo. Obviamente, Deus deu a ele direções de como ele devia se comportar. E ele fala, fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Nós sabemos que nós vivemos num mundo hoje com muito apelo. Muitos apelos para nós. Muitos apelos para os desejos da mocidade. E as coisas são muito simples quando nós simplesmente fazemos um concerto com os nossos olhos, um concerto com os nossos desejos. Se eu olhar para cá e eu sei que olhando para cá está ventando, e o vento está trazendo cisco, areia, isso vai irritar meus olhos, isso vai me causar uma inflamação, isso vai me causar problemas, o que eu faço? Eu olho para lá. Simples. Eu desvio o olhar. Eu desvio o olhar. Tem um versículo em um salmo, fala para Deus de contemplar a vaidade, né? Guarda-me de contemplar a vaidade, alguma coisa assim. Eu desvio o olhar. Lembre-se que nós somos seres humanos que temos agora em nós a nossa carne, a velha natureza, lá, em posição de morte, mas temos uma nova vida agora, uma nova natureza, e, obviamente, é essa que nós devemos deixar manifestar-se. Guarda, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Eu, no começo, quando eu li essa passagem, eu achava uma pretensão muito grande a gente querer se congregar ou seguir com irmãos de coração puro. Quem são esses que estão se achando, né, de coração puro? Mas eu entendi que esse puro aqui é purificado, separado, expurgado, né, das coisas que ele acabou de dizer antes. Então nós somos exortados a nos separarmos do mal, da iniquidade, do pecado, etc. Mas não para ficarmos sozinhos, para andarmos juntos. Com quem? Com aqueles que também procuraram se separar desse mal, dessa iniquidade, dessas doutrinas erradas, etc. Esse é o sentido. Não puro no sentido de pessoas mais que flutuam, né, levitam mais alto que as outras, não é isso. Simplesmente que se purificaram desses erros e seguem agora no temor do Senhor. E invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Questões loucas e sem instrução, aquelas que realmente não vão trazer proveito algum. Rejeita, mais uma separação, mais uma coisa que eu devo me separar. Isso, irmãos, eu creio que é um exemplo pequenininho até para nós, de como andarmos nesse mundo. Como? Em separação. Em separação. Essa é a senda do cristão. Em separação. Separados do mal, separados das pessoas que podem nos levar ao mal, nós separados do erro, separados dos desejos da mocidade, separados das contendas de palavras, coisas que podem até parecer muito religiosas, muito dignas, então, separados. Para quem? Para nós mesmos? Não, para o Senhor. Esse é o objetivo de Deus em nossas vidas.